A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Jean Peterson vai chegando aqui na Rádio Maior Amor. Que maravilha! Mais um sábado, né? Mais um sábado abençoado que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Não é? Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Esse é o Por Dentro da Bíblia. Por Dentro da Bíblia é o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor, né? Todo sábado às 9 da manhã nós estamos por cá, né? Com reprise aos domingos às 13 horas. E depois você pode ouvir nos principais tocadores de podcast do planeta Terra. Nós estamos em todas. Nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e muitos outros. Pois é, nós, né? Então agora vai ser YouTube Music, né? Agora Google Podcast vai acabar. Vai ser YouTube Music. Que maravilha! Estamos lá também. Você pode ouvir no YouTube Music também. Deus é bom, meus irmãos. E lembrando que você pode participar deste programa, né? Você pode participar comigo. Sabia? Eu tô online aqui, ó. O WhatsApp da Rádio Maior Amor. Você pode participar no 44 9 97 54 00 49. Esse é o WhatsApp da Rádio Maior Amor e que a gente interage, né? Pois é, se tiver alguma dúvida, alguma coisa no decorrer do estudo, aí você pode participar comigo. Que beleza! Também seguir a gente, né? Nas redes sociais, segue o programa Por Dentro da Bíblia no Facebook, Rádio Maior Amor Oficial no Facebook e no Instagram. Instagram, é isso aí, nós estamos aí, né? Deus é muito bom, Deus é fiel, né? Eita maravilha! Queria deixar um abraço para você que está me ouvindo aí, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Um abraço pro Acedir. Se eu não mandar um abraço para ele, depois ele me cobra, gente. Isso é ouvinte fiel. Eu tenho que mandar abraço. Eu tava ouvindo, você não mandou um abraço para mim. Tá comigo desde o início, né? 4 anos de Por Dentro da Bíblia. 4 anos, gente. Ele tá quase desde o início lá, ouvindo a gente no Por Dentro da Bíblia, né? Tem alguns outros que sempre estão com a gente, o Edivaldo Tio Dio em Vitória da Conquista, o Acedir lá de Presidente Prudente, interior do nosso amado estado de São Paulo, né? Que Deus abençoe o pastor Francisco Mesquita ali em Manaus, a Juscelimar em São João Nepomuceno com toda a família, sempre escutando a gente aí, assim como Ronaldo e Edna em Santa Fé, eu ia falar Santa Fé do Sul, eita, que coisa, né? E muitos outros, irmã Maura em São Francisco do Maranhão. Deus abençoe a cada um, né? Em nome de Jesus, Deus é bom, meus irmãos. Privilégio estar com vocês aqui no programa Por Dentro da Bíblia, né? Nós estamos aqui para isso. Deus é bom e cuida de nós, né? Deus é bom e cuida de nós. E vamos para o estudo, né, meus irmãos? Vamos para o estudo da palavra do Senhor aí, né? Estudar a Bíblia, para isso que nós estamos aqui, né? Deus é bom, nos permite estar aqui na Rádio Maior Amor, estudando a palavra de Deus. Vamos embora lá para o estudo. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Sim, Jean Peterson sou eu, me chamam de Jean Peterson, esse é o meu nome. Nós estamos aqui todo sábado tentando, né, levar um estudo
da palavra do Senhor para você. Estamos tentando, né? Vamos sendo aperfeiçoados, a gente vai tentando aprender alguma coisa, mas é muito gostoso estar aqui. É isto, logo teremos novidades, logo teremos estudos em texto, site, tudo certinho, né? Estamos reformulando algumas coisas e aos pouquinhos, né, meus irmãos? Temos trabalho secular. Então, o tempo que a gente vai tendo, a gente vai fazendo alguma coisa, né? Uma coisa melhor aí, para retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Bem, o tema do programa de hoje, se você tá ligado nas redes sociais aí, da Rádio Maior Amor, do Por Dentro da Bíblia, você tá ligado. Você já sabe o tema, né? Por quê? Por que o Senhor Jesus teve que sofrer tanto na cruz? Por quê? Então, né? Assim, confesso para vocês que é um tema muito complicado assim de se tratar e que eu filtrei algumas coisas que eu estudei e mesmo assim não vou falar tudo aqui, porque é muito pesado, né? Não falarei tudo. Também não temos tempo para isso, para você esgotar. Esse assunto é difícil, né? Lembrando que essa é o segundo estudo da série, né? Eu falei na semana retrasada, né? Semana passada não tivemos programa, né? Estávamos em manutenção nos nossos servidores, mas na semana retrasada eu falei por que Jesus teve que nascer como ser humano. Então eu expliquei isso, é o primeiro aspecto da humilhação de Jesus, né? Humilhação de Jesus, você já ouviu falar sobre isso? Pois é o primeiro degrau. Nós estamos aqui no segundo degrau da humilhação de Jesus, que é porque Jesus teve que sofrer. Aí, depois nós vamos estudar por que Jesus teve que morrer. Vamos falar sobre a morte de Jesus, e aí com isso vem consequente sepultamento, não é? E depois vem a exaltação, porque Jesus ressuscitou. Eu protelei falar sobre esse tema muito, né? Sobre esses 4 temas, mas do nada, né? Tinha pauta aqui e falei, vamos falar sobre esses temas e vai ser bênção, né? Em nome de Jesus, a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre quão grande sacrifício o Senhor Jesus fez por nós, né? Tudo Ele fez para nos ter consigo para sempre, para nos ter por perto, né? Então, sofrimento, né? Sofrimentos do Salvador. Jesus, é fato que Ele sofreu durante toda a vida, sabia? Ele sofreu desde o início, Ele já nasceu tendo que ficar numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha lugar, né? Não tinha lugar para ele, estava lotada a cidade por causa do censo e tal, e aquele rolo todo, e não tinha lugar. E aí ele sofreu, já começou assim, né? A Bíblia diz que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então, o sofrimento de Jesus foi algo marcante, algo que sempre houve na sua vida. Começou na encarnação, quando ele nasceu, né? Você sabe, estudamos no programa passado que ele encarnou mediante a concepção virginal no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Não vamos falar sobre isso hoje, mas o certo é que ele começou a sofrer assim que ele nasceu, né? E isso foi se afunilando no decorrer da sua vida, que ele passou por muito sofrimento, muito, né? Ele sofreu muito. O Senhor Jesus foi um homem de dores, diz a palavra, né? E ele foi muito tentado, né? Um fato marcante dos sofrimentos de Jesus é que ele foi tentado, né? Por exemplo, quando o ministério público de Jesus iniciou-se, foi com tentação, né? Quando Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, né? Então lá ele foi duramente tentado pelo nosso inimigo, pelo Satanás, não é? E o Senhor Jesus foi tentado, né? Hebreus capítulo 4, verso 15, tem outros versículos, tá, meus irmãos? Aqui não há tempo
para citar tudo, então nós vamos citando alguns para ilustrar, né, o que estamos falando. Então ele foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Somos tentados, né? Também. E muito. Quantas tentações sofremos. Como temos que lutar? Mas o Senhor Jesus sabe, porque ele passou pelas mesmas coisas, só que ele não tinha pecado. A diferença é que ele não tinha pecado. Ele sentiu o que nós sentimos, ele sentiu na pele, literalmente, né? Na carne. Mas ele não tinha pecado. A Bíblia diz sem pecado. Mas ele foi tentado, duramente tentado. E sofreu, não é? E isso chegou no clímax, né? Isso chegou no clímax lá na crucificação, né? Lá na crucificação. Isso chegou no clímax. Foi se afunilando, vamos dizer assim, né? Os sofrimentos, eles foram aumentando conforme chegava a hora da crucificação. O Senhor Jesus mesmo disse que sofreria, né? Ele disse que sofreria, que padeceria duramente. Pedro repreendeu: não vai ser assim não, Senhor. Não pode, né? Não pode não. E Jesus falou, né? Para trás de mim, Satã. Você vê que o homem não quer sofrer, né? Nós não queremos sofrer. Nós não queremos as horas difíceis, não queremos passar por provações, não queremos. Mas é uma marca dos evangelhos os sofrimentos de Jesus, né? Então, vamos avançar um pouquinho, né? Vamos falar lá da crucificação, um pouco antes, né? O Senhor Jesus sofreu muito até que chegou na crucificação, não é? Então, o Senhor Jesus, meus irmãos, sofreu, né? É fato. Então nós vamos entender aqui que este sofrimento que o Senhor Jesus passou não foi nada perto do que ele passou na paixão de Cristo, na sua paixão, né? Na sua paixão, no fim da sua vida, né? Aí pesou sobre ele toda a ira de Deus contra o pecado, né? Sofreu no corpo, na alma, né? Bem difícil, bem complicado, né? Ele sofreu, agonizou no Getsemane, significa prensa de óleo, né? Suou sangue e depois na cruz, né? E nós vamos ler, né? Vamos falar algumas passagens bíblicas aqui, né? Por exemplo, eu gostaria de citar, dentre tantos pontos, meus irmãos, tantos pontos que não vai dar tempo, né? Mas eu vou citar alguns pontos do sofrimento de Jesus. Alguns pequenos pontos, tá? Porque é bom a gente falar sobre isso, para a gente entender o que Jesus passou por nós, não é? Então, o Getsemane, né? Jesus sofreu, já começou no Getsemane. A coisa começou a apertar, não é? Em oração ele estava no Getsemane porque ele estava muito angustiado, né? Aquela passagem tão conhecida, né? Então, Jesus, ele sofreu muito ali. Agonia em oração, né? É o único lugar na Bíblia, de acordo com a versão de King James Version, né, onde é usada a palavra agonia, né? Então, Jesus sentindo o que viria, o que ele teria que passar. Olha a humanidade de Jesus. Ele sofreu, né? Ele sabia que morreria, sabia que a morte seria dolorosa e terrível. Não vou falar da morte hoje, mas vou falar do sofrimento. A morte é no próximo programa, né? Então, Lucas mencionou que Jesus suou sangue, não é? Jesus suou sangue. Lucas menciona isso. É interessante. Lucas era médico, né? Pois é. E ele mencionou isso. E esse fato, eu não sei nem falar a palavra hemoidroses. Eu não sei nem falar essa palavra.
né, para suar sangue, meus irmãos. Não sou médico, perdão, não sei falar esse termo. Mas o que acontece, né? Isso pode ser explicado o que Jesus passou, né? Pacientes que experimentam ou experimentaram extremo estresse, né? Os capilares em volta dos poros suados tornam-se frágeis e começam a pingar sangue no suor. Rompem os vasos, né? Rompem os vasos e aí a pessoa começa a suar, né? Então, Senhor Jesus, ele sofreu. A partir daí, ele sabia que a coisa iria apertar. Assim, nós não temos palavras assim para descrever tudo isso, não é? Não temos palavra. Então, Jesus foi traído por Judas, preso pelos judeus. Os seus discípulos o abandonaram, não é? Jesus foi preso e levado à corte do sumo sacerdote. E aqui eu vou citar algumas coisas, tá? Acerca do julgamento de Jesus, tá? Você acha que tá ruim? Tá difícil? Olha só o que Jesus passou. Bem resumidamente, tá? Bem resumidamente, né? Os julgamentos, eles poderiam ocorrer somente nos lugares de reunião regular do Sinédrio e nunca no palácio do sumo sacerdote. Julgamentos não poderiam ocorrer na véspera do Shabá ou de festas, e nem à noite. A sentença de culpado só poderia ser pronunciada no dia seguinte ao julgamento. Testemunhas, né? Sobre as testemunhas, né? Contra Jesus, as testemunhas precisavam concordar, tá? Elas precisavam concordar. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for, né, o pecado. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Então deveria ter 2 ou 3 testemunhas, senão a pessoa não podia ser julgada e condenada, né? Deuteronômio 17, versículo 6. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que tiver morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. O que aconteceu com Jesus? Marcos 14, 56. Porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Não concordavam. Mesmo assim o Senhor foi julgado, foi condenado, né? Questionado na corte do sumo sacerdote. Ele foi questionado por Anás, golpeado por um soldado, depois levado a Caifás e ao Sinédrio, que o Sinédrio procurava, através do testemunho falso de muitas testemunhas, procuraram matá-lo, porque eles conheciam a lei, não é? Mas as testemunhas não concordavam. E mesmo assim foi considerado culpado. De que? Blasfêmia. Porque ele dizia que era filho de Deus. Quantas vezes falamos aqui, né? Que o Senhor Jesus como filho de Deus. O porquê, tal. Quantas vezes, né? E ele era mesmo. E ele foi considerado culpado, não é? Então, vou citar outros pontos ilegais do julgamento de Jesus, né? Jesus não poderia ter sido preso à noite, né? Como eu citei antes, né? O julgamento ocorreu à noite, à véspera do Shabat, né? Não tinha nenhuma chance para o requerimento da suspensão da pena no dia seguinte à condenação, né? O Sinédrio, meus irmãos, ele apenas investigava acusações que eram levadas a ele. Ele não podia acusar, propor uma acusação. Ele podia investigar. Mas no julgamento de Jesus, eles mesmos que deveriam investigar, eles acusaram, né? Inicialmente, como eu disse, ele foi acusado de cometer blasfêmia por se dizer filho de Deus, se auto-afirmar filho de Deus. E já quando ele foi levado
perante Pilatos, eles mudaram o julgamento. Eles mudaram a causa daquilo tudo, do julgamento. Eles pegaram e disseram assim: não, ele se proclamou rei e diz que nós não precisamos pagar impostos aos romanos. Então eles mudaram porque eles sabiam que o discurso não colaria quando ele foi entregue aos romanos, né? Então a corte não se reuniu no local de reuniões do Sinédrio, né? Não se reuniu ali. Eles foram no palácio do sumo sacerdote, né? Cristo não teve defesa, né? Não foram investigados os fatos que as testemunhas apresentaram, né? E o Sinédrio foi e condenou, mas a lei não permitia. O Sinédrio não tinha essa autoridade de condenar, não tinha, né? Pois é. Então, assim, citando para você ver, Jesus foi condenado injustamente em tudo, né? Então, judeus não podiam realizar execuções, estamos chegando na crucificação, né? Judeus não podiam realizar execuções, né? Então, Jesus foi levado a Pilatos, né? Depois de ter sua morte sentenciada. Tanto é que Pilatos não encontrou, você sabe, Pilatos não encontrou nada de errado. Nada. Ele mandou Jesus a Herodes e Herodes devolveu. Gente, não tinha como, sabe? Herodes devolveu a Pilatos. E Pilatos tentou convencer a multidão, né? E Pilatos tentou, né? Não vou entrar nos pormenores aqui, porque não há tempo, mas Pilatos, ele tentou convencer. Não, vamos soltar ele, não fez nada, né? Vamos soltar Jesus, vamos liberá-lo, né? Mas não teve jeito, né? Os judeus permitiram que Barrabás fosse solto e exigiram que Jesus fosse crucificado. Eu não vou entrar nos pormenores por falta de tempo, mas chegamos na cruz. E por que ele sofreu tanto, né? Aí na cruz nós vamos ver várias passagens, né, que vão demonstrar também o sofrimento de Jesus, né? Por quê? Aqui na cruz, Jesus recebe sobre si toda a ira de Deus contra o pecado. Então, havia uma ofensa, havia uma dívida que deveria ser paga, né? E a crucificação era o pior tipo de pena que alguém poderia sofrer. Tanto é que nenhum cidadão romano, poderia ser crucificado. Só escória mesmo, aqueles que não valiam nada, esses poderiam ser crucificados. E foi o que Jesus sofreu. Era considerado uma morte amaldiçoada, sabia? Morte amaldiçoada, uma morte terrível. E foi essa morte, essa sentença, essa pena pela qual Jesus sofreu, né? Aqui em Isaías, eu não vou nem detalhar muito, tá, meus irmãos? Tem mais coisas que eu podia falar aqui. Eu queria só deixar, né, a questão do julgamento, de como aconteceu, para você ver como que foi terrível. Mas eu não vou detalhar muito não, né? Na hora que eu fui montar esse estudo foi até meio difícil, né? A gente fica meio balançado, né? Você vai pesquisar os detalhes e tal, é meio complicado. Então eu vou avançar um pouquinho aqui e vamos para a Bíblia, né? Pois é, Isaías, capítulo 53, versículo 6, olha o que diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aí no versículo 8 ele diz que pela transgressão do seu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então a Bíblia diz que ele recebeu a nossa iniquidade. Então o inimigo aproveitou, né? O inimigo aproveitou e aproveitou a ocasião para fazer o Senhor Jesus sofrer, né? Aproveitou mesmo, mas
a causa principal era a nossa iniquidade, né? Era a nossa iniquidade. Isaías capítulo 52, versículo 14, diz que o seu parecer estava tão desfigurado mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Tamanho era o sofrimento de Jesus, né? E aí, outro, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Então Jesus não pecou, ele não conheceu o pecado de maneira nenhuma, mas Deus o fez pecado por nós. Jesus, meus irmãos, Jesus pagou o que nós deveríamos pagar. Aquilo tudo que Jesus sofreu, toda a injustiça, toda a vergonha, sabe? Tudo assim que a gente não consegue nem descrever, não é? O que está lá relatado em Mateus 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 e João capítulo 19. A gente não consegue nem descrever em palavras. Era para nós, era para mim, era para você. Por isso que Jesus sofreu tanto, né? Jesus sofreu demais. Eu não vou falar sobre a morte, né? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco. Não vou falar sobre a morte, que é para o próximo programa, por que ele morreu, né? Enfim, mas ele sofreu por nossa causa. Nós deveríamos sofrer, nós deveríamos passar por tudo que ele passou. Só que você imagina que o pecado da humanidade inteira, desde a época de Adão até aquele momento e depois, até os pecados futuros, os pecados que ainda seriam cometidos, que o Senhor já sabia. O Senhor já sabia. Até esses foram lançados sobre Jesus. Todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Todo. Então, ele suportou todo esse sofrimento por mim e por você, por causa do nosso pecado, né? Por isso, e chegou, né, ao clímax. Estamos chegando ao clímax, ao final, né? E ele foi crucificado. Ele foi crucificado e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, porque ele era o único que podia fazer isso, porque ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado. Então ele era o único que poderia fazer e suportar isso. Mesmo que eu fizesse, eu não suportaria o que Jesus suportou. Acho que eu não suportaria, chegasse no Getsemane e já pedia para sair, né? Já pedia para sair, igual aquele filme lá, né? Tropa de Elite. Já pediria para sair. Não quero não, tô fora. Então ele foi macho, né? Ele conseguiu, ele suportou, porque ele era o único que poderia. Nós vamos estudar na morte de Jesus no próximo programa, por quê, né? Os aspectos, né? Por que tinha que ser Jesus? Por que ele morreu? O que significa, né? Então nós vamos nos aprofundar, mas aqui na crucificação, né? O negócio é tão profundo, né? Que em Mateus capítulo 27, estou quase encerrando, Mateus 27, 46, e perto da hora nona, aqui ele já estava quase morrendo, né? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o Senhor vira as costas para não ver o seu próprio filho morrer na cruz. Aqui o Senhor Jesus sente o que nós sentimos quando não tínhamos Jesus. A completa separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz que o pecado nos separou, porque hoje não estamos mais separados, aleluia. O pecado nos separou de Deus. Um Deus santo não pode conviver com um homem pecador. Então Jesus se fez pecado, então Deus não poderia, naquele momento, compactar com isso. Então Deus vira as costas, Deus abandona Jesus. E Jesus sente o que nós sentimos. Hoje não mais, glória a Deus, porque fomos alcançados. Mas já nos sentimos pecadores,
não valíamos nada. E foi isso que Jesus sentiu nesse momento. Ele se sentiu desamparado, sem ninguém, não tinha ninguém para o ajudar. Ninguém, e até mesmo Deus. Naquele momento, momentâneo, uma situação momentânea, mas ele deixou, desamparou Jesus. Então Jesus levou sobre si o nosso pecado. E nós podemos ver isso no Salmos 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Então, um salmo messiânico, Um salmo messiânico. Versículo 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao meu paladar. E me puseste no pó da morte. Então é isso, meus irmãos. Não vou detalhar muito mais, tá bom? Mas o Senhor Jesus sofreu do início ao fim, culminando no fim da sua vida, na cruz, porque levou sobre si os nossos pecados. Porque a ira de Deus que era para ser derramada sobre a minha vida, aí você olha para o mundo, o mundo tá mal, olha só tudo que está acontecendo. Pois é, podia ser 1 milhão de vezes pior. Podíamos estar todos sendo sentenciados a pagar. E nós não poderíamos pagar. Nós sofreríamos e não pagaríamos. Mesmo se todos nós, toda a humanidade, 7 bilhões, 8 bilhões, não lembro quantos habitantes tem o mundo. Se todos sofressem, morressem na cruz e passassem pelo que Jesus sofreu, juntos não poderíamos pagar. Não poderíamos, de maneira nenhuma, pagar pelo que Jesus fez. Então ele sofreu a ira de Deus. Levou sobre si os nossos pecados e levando sobre si ele sofreu a ira de Deus, a morte. E eu vou falar sobre ela no próximo programa, viu? E eu vou falar sobre ela no próximo programa. Encerro agradecendo aqui a nossa querida irmã Maura, Nossa querida irmã Maura, lá de... Vou ler as mensagens aqui, minha querida irmã. Glória a Deus, ela mandou, não é? E... mandou uma mensagem aqui. Vou ver se eu consigo colocar no ar, Vamos ver se nós conseguimos colocar no ar a mensagem da nossa querida irmã Maura. Para encerrar o programa, não vou falar mais nada não, que eu não tenho muito o que falar. Vamos ver aqui. Glória a Deus, aleluias. Bom dia, irmão Jean Pérez. Amém, bom dia. Ouvinte da Rádio Maior Amor. Que palavra abençoada, meu irmão. Verdade, Mas aqui também, a palavra do Senhor nos diz, que Pilatos, ele não queria, crucificar Verdade. Jesus. Sim. Mas os judeus queriam, a morte de Jesus. E pela lei judaica, isso não seria, possível, Precisavam, do direito romano, descrito no versículo 31 do Evangelho de João, Pilato não estava, nunca esteve, convencido, de que havia de conceder, de condenar Jesus. Verdade. O Senhor Jesus, ele não queria, mas Jesus foi tão misericordioso que mesmo naquele momento difícil dele, ele pede ao Pai o perdão, para aquele Amém. povo. Como ele disse que eles não sabiam o que faziam, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, Mas ali Pilatos também, ele foi, ali ao extremo, Diz que cometeu o suicídio, Ele se arrependeu. Glória a Deus. Que nós também viemos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros como cristão, como ser humano. Amém? Glória a Deus, irmã Maura. Tremendo, Tremendo. Para nós não sofrermos, a ira de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, e nos converter verdadeiramente do amor de Cristo, de nossos pecados, nos arrepender e nos entregar a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí, fechamos com chave de ouro. Nosso Deus amado. Aí o Leandro tá vindo aí com a Janaína e eu tô aqui ainda, hein? Meu pai. Pois é bênção. Aí, irmã Maura. Amém. Glória a Deus,
Glória a Deus. Um abraço, irmã Wanda de Manaus, né? Deus abençoe em nome de Jesus, não é? Tá na escuta lá também, né? Maravilha, meus irmãos. Aí, que benção. Irmã Maura encerrou o programa com chave de ouro. Glória a Deus por isso. Deus abençoe grandemente, minha irmã. Obrigado pelo carinho da audiência. Nos estendemos bastante, né? Bastante. Mas é isso. Isso aí um programa não dá. Por isso dividimos em 4 para falarmos, mesmo que de uma forma simples, né? Introdutória, sobre Jesus, sobre o que Jesus passou para nos salvar. É muito relevante isso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Tô indo embora. Sábado que vem, se o Senhor permitir, eu volto, né? Eu volto aqui pra gente falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Deus te abençoe. Ó o cantor Marcos Roberto. Diz que tá ouvindo. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Lá de Sorocaba. Tá escutando lá. Aí, ó. Que bênção. Glória a Deus. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até sábado. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.